paro pra pensar os desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Amém? O amor de Deus tem alcançado lá o teu coração, tem inundado ele também. Que bom, né? Glória a Deus por isso. Então vale a pena a gente ser fiel, obedecer a Deus. Né? Muitos pensam em obedecer para ser salvo. Né? Eu vou obedecer a Deus porque eu quero estar lá no céu, eu tenho medo de ir para o inferno. Né? Não, eu obedeço a Deus pelo sacrifício que Ele fez por mim, o amor que Ele tem por mim. Né? E é assim que nós devemos agradecer a Ele. Nós sermos fiel a Ele por amor, pelo amor que Ele tem demonstrado, pelo amor que inundou o nosso coração. E aí você vai ver que é muito mais fácil você seguir certos caminhos de Deus, as orientações, quando você faz pelo amor. Né? Não por uma mera obrigação, não fazer simplesmente por fazer, não, porque eu vou cumprir, porque senão vem o castigo. Não, não é assim. A gente tem que fazer, ser fiel realmente pelo amor que Ele teve, né? O amor que inundou o nosso coração. E que bom que você sente o mesmo que eu. Né? O amor de Deus inundando a nossa vida, o nosso coração é tão bom. Por isso nós vamos também orar para Ele. E antes de nós fazermos a oração aqui pelos pedidos, nós vamos cantar aquela oração que nós já sempre cantamos, falar com Deus, preparando já o nosso coração para esse momento da oração intercessória. Vamos lá. Quem ainda não teve a oportunidade de colocar o pedido, o agradecimento, enquanto nós cantamos, pode fazer, ainda tem papel aqui, acho que tem caneta, você pode ir colocando o seu pedido ali na caixa, tá?
Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem calma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Quem dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Muito bem, a Helena vai orar para nós então. Eu tinha que orar hoje mesmo, agradecendo mais um ano de vida. Mas eu não sei se é difícil vocês ajoelharem. Se não for difícil, quem puder, pode se ajoelhar. Grandioso Pai, querido Deus, que habita nas alturas dos céus, nós nos prostramos, Pai, de joelhos diante do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Olhando para trás, Deus, a gente vê quantos anos realmente o Senhor concedeu a cada um de nós. Na verdade, cada um de nós tem uma data que nós lembramos que o Senhor concedeu mais uma graça, mais uma bênção
na nossa vida, mais um ano de vida. E eu, particularmente, sou muito grata a Deus, porque o Senhor me deu mais um ano de vida. Eu tenho certeza que cada um que está aqui está bem, está com saúde, está alegre, está feliz, por causa da tua bondade, do teu amor. E nós queríamos, Pai, na nossa limitação de pessoas que somos, porque somos limitados, na verdade, a tua palavra diz que nós não somos nada mesmo neste mundo, que só dependemos unicamente do Senhor. Precisamos reconhecer, Pai, a nossa dependência do Senhor, porque o Senhor é grandioso, poderoso, na verdade, o seu amor, não existe limite para ele, o seu amor por nós. O Senhor não olha para os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, mas o Senhor nos aceita como filhos. E como filhos, Deus, nesta noite nós estamos prostrados, louvando, bendizendo o teu nome e pedindo, Pai, o teu Santo Espírito para que ele possa vir habitar em nós, que ele possa iluminar a nossa mente, iluminar a mente do pastor, Pai, que vai falar a tua palavra, e que nós possamos compreendê-la, Pai, muito claramente, porque através dela, Deus, é que nós compreendemos, Pai, os planos que o Senhor tem para a nossa vida e também os caminhos, Pai, que o Senhor mostra para que andemos neles. Então, nós queremos pedir, Pai, o Teu poderoso Espírito Santo nesse momento, os Teus anjos para estarem aqui conosco, e queremos pedir também uma bênção muito especial, Pai, sobre cada pedido que está aqui nessa caixinha. Nós queremos, Pai, um dia realmente fazer um dia de agradecimentos por aquilo que o Senhor já ouviu e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer por nós. Toma conta de cada um de nós agora, dá-nos uma noite bem tranquila, bem feliz. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você vai Você não tem. Foi isso que eu tive na última vez? Não, não foi. Nós vamos colocar agora que nós vamos ter uma mensagem musical. Novamente, antes do pastor Natal assumir aqui. Meus playlists, seguidos principais para escrever. Milagres. Festa da Beira de Valência. Acho que não. Te pediram, então estou cantando. Mas eu já cantei aqui. Já? Já. Milagres. Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. E foi me pedido para repetir um louvor que fala dos milagres que Deus opera em nossas vidas, dos milagres que conta, que relata na Bíblia que Ele fez, e que Ele faça um milagre em cada vida aqui presente. Bem no meio da festa, o vinho acabou e vieram a ti em busca de solução. Tu mandaste os servos, os vasos encher, e a água no mais puro vinho se tornou. 5 pães e 2 peixes foi o que se achou para alimentar toda a multidão.
Em tuas mãos o alimento se multiplicou e o povo então se fartou. Meu Jesus e Senhor, só teu grande poder pode realizar por nós milagres assim. Vem e faz, eu te peço, um milagre por mim. Jesus Cristo, transforma meu ser. Era noite, tu ias num barco a dormir e ficaste à mercê de um feroz vendaval. Tu então deste ordem aos ventos e ao mar, e a forte tormenta de pronto se acalmou. Nicodemos buscou-te, querendo saber o caminho da vida e da salvação. Tu disseste, um milagre em ti deve haver. Tu precisas nascer outra vez. Meu Jesus e Senhor, só teu grande poder pode realizar por nós milagres assim. Vem e faz, eu te peço, um milagre por mim. Jesus Cristo, transforma meu ser, o meu ser. Toma meu coração inclinado para o mal, dá-me um outro mais puro onde possas morar. Quero experimentar teu poder redentor. Eu te peço um milagre, o maior de Deus milagres. Jesus Cristo, transforma meu ser. Jesus Cristo, transforma meu ser. Amém. Uau, muito boa a música, obrigado. Que mensagem bonita, não é? É um milagre. É pedir para Jesus transformar o meu ser, a natureza. É um milagre, não é? E, gente, é um milagre a gente estar aqui também. Eu estava pensando nisso enquanto eu estava aqui, pensando quantas pessoas que se encontram, às vezes quase que semanalmente, para conversar, para jogar a conversa fora, que é gostoso também, não é? Mas a gente aqui se encontra uma vez por semana, não é para jogar a conversa fora, é para ter conversa boa, é para estudar a Bíblia. Isso é um milagre, é ou não é? E é bom ou não é também? Isso é muito bom, isso tem edificado muito a gente, tem feito a gente pensar em coisas profundas da vida. É papo cabeça, né? E a gente acaba se tornando uma família. Eu sinto como se fosse um encontro de família aqui, bem gostoso. A gente sente falta de quem falta, né? Aí quando a pessoa vem e fala, que legal, que bom te rever, é uma família. E uma família que está crescendo junto, a gente está sendo edificado junto, numa coisa tão nobre que é a palavra de Deus. Hoje, um assunto que eu trouxe, que foi pedido, que a gente colocou aí para as pessoas perguntarem o que gostaria de aprender mais, né? Teve alguns assuntos diferentes, e esse foi um dos que chamou mais atenção. O que é a salvação?
Né? Jesus Cristo nos salva. Nos salva do quê? Né? Tem até piadas dizendo assim que você tem que salvar tudo no computador, porque senão ele pifa, né? Aí dizem que Jesus Cristo sempre salva, né? Que ele é o que salva. Mas o povo faz piada, mas salva do quê? Então esse é um assunto muito importante, né? O assunto da salvação é a base de toda a Bíblia. Desde o começo, em Gênesis, logo no 3º capítulo, no 1º livro, já vem a promessa de que Jesus ia vir um dia no futuro, morrer no nosso lugar. Muita gente pensa que a morte de Jesus foi um acidente. Pensa que ele foi um tipo de um Gandhi da vida, de uma Madre Teresa, que ele foi um revolucionário e que se deu mal, que morreu cedo, foi um mártir, né? Mas se você for ver, desde as profecias antes dele nascer, os livros da Bíblia antes dele vir ao mundo, de centenas de anos, já falavam: o Messias vai vir. Tem que ter um substituto no lugar da humanidade. A humanidade pecou. Jesus veio nos salvar do pecado. Mas muita gente pensa que ele veio para fazer coisa boa, demonstrar o amor, e mataram ele antes. Oh, que coisa, o povo matou ele, né? Mas ele veio para morrer. Nascido para morrer. Podia ser um filme, né? Nascido para morrer. Ele veio com essa missão. Não é? E tem até uma música do Raul Seixas que ele fala assim: eu não sou besta para bancar uma de herói, né? Essa daí, você gosta do Raul, né? eu gostava, eu ouvia muito Raul. E tem um trecho que ele fala assim: Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Né? Ele fala assim: ó, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, tenho medo, morrer de pendurado. Como se fosse um acidente. Mas ele veio e ele sabia disso. E algumas profecias da Bíblia, de centenas de anos antes, Jesus descrevem exatamente como aconteceria. O Salmo 22, por exemplo, é impressionante. O pastor Montano mencionou semana passada. O Salmo 22 foi escrito mais de 900 anos antes e descreve que o Messias ia morrer numa cruz. Não fala a palavra cruz, mas fala que ele teria as mãos e os pés furados e fala que estariam sorteando as vestes dele durante o processo. E aconteceu tudo. E as pessoas viam e falavam: gente, isso está escrito. Então, Deus previu tudo isso. E ele viu que isso aconteceria. Vamos tentar entender, então, o que é a salvação? Salvar do pecado? Como assim salvar do pecado? O que quer dizer isso? Ô, Renato, o que falta aqui que não está mudando? Será que é esse botão aqui? Deixa eu ver. Renato já foi? Não, está com as crianças. É que, senão eu não vou conseguir. Eu vou apertando aqui por enquanto. Deixa eu ver se aqui dá. Não, aqui eu atrapalhei tudo. Acho que eu dei um pause no... Agora eu vou esperar ele. Vou ver se não consegui mudar aqui, Renato. Eu acho que eu dei um pause no vídeo lá. Tenta agora. Isso. Ok, agora sim, obrigado. Salvação do quê? Salvação do pecado. Aí alguém fala assim: salvação do pecado? Como assim salvação do pecado? Então a gente vai tentar passar por alguns versículos da Bíblia e tentar entender esse tema. E, gente, quando a gente entende esse tema, isso muda a nossa vida, para melhor sempre. E veja, salvar a gente do pecado não quer dizer que a gente não vai ser mais pecador. Oi? Que a gente deixa. Deveria, né? Seria o ideal. Mas a gente continua pecador. Olha que coisa. Se você tiver uma sociedade de ateus, o cristianismo não é só bom comportamento. Nós vamos tentar entender hoje que o cristianismo é um milagre. É uma mudança de natureza. A nossa natureza é pecaminosa. O cristianismo não é eu escolher, deixa eu ver, então eu vou deixar de fazer isso, isso, isso. Os ateus escolheriam uma sociedade boa, de bom comportamento. É ou não é? Eles não são bobos, imagina, eles formarem uma sociedade, vamos fazer uma sociedade de ateus. E falar assim: aqui pode tudo, pode matar, roubar, porque aí a própria vida deles está em risco, né? Então, eles fariam uma sociedade de bom comportamento. Não pode matar, porque senão vão me matar também, não é? Não pode roubar, porque senão vão me roubar. Não pode mentir, porque senão vão mentir para mim. Então, seria uma sociedade de bom comportamento. Mesmo ateus. Então, o cristianismo é muito mais do que isso. Nós vamos ver que o cristianismo, Deus, ele nos trata do nosso cerne, que é o problema do pecado em nós. Nós somos pecadores. Não é só bom comportamento, é ter uma natureza nova. Ele perdoa o pecado e nos transforma. É o hino que ela cantou: Jesus Cristo, eu preciso de um milagre, né? Transforma o meu ser. Que é o que nós vamos ver. Então, olha só. Salvação do pecado. Mas como? Da condenação do pecado. Nós somos pecadores. E o pecado, quando entrou no mundo, através do pecado dos nossos pais, não é?
nós temos a condenação do pecado no juízo final, se a gente não tiver um Salvador, não é? E qual é a condenação do pecado? A Bíblia diz assim, ó, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, todo mundo morre, mas é a morte eterna. Se não tivesse Salvador, a gente ia morrer igual os animais. Morreu, acabou. Não tem mais nada. Mas graças a Deus, Jesus, como ele nos resgatou da condenação final do pecado, a morte ele chama de sono, porque ele vai ressuscitar os que aceitaram o Salvador, que têm os pecados perdoados. Não tem a condenação. Jesus Cristo recebeu a condenação. Essa é a ideia da salvação. Então veja, da condenação do pecado, que é para o juízo final, eu estou livre dessa condenação. A Bíblia fala que quando a gente aceita o sacrifício dele, substituto, a gente está perdoado dos pecados. Não tem a condenação mais do pecado. Não é fantástico pensar nisso? É uma nova vida que começa. A gente é salvo também da força do pecado. Como assim? A gente é perdoado, mas a gente continua nesse mundo e no estado de pecador ainda. Mas um pecador que está sendo redimido. Imagina, um barco que está quebrado, um navio no meio do oceano, e aí vem um outro e resgata ele. Todo mundo estava à deriva, perdido, não teria volta. Aí vem um outro navio e aí consegue resgatar e vai dar comida para quem estava precisando e tal. Não está mais perdido, certo? Mas ele ainda está no meio do mar. E aí esse navio salvador vem e vai rebocando ele para o porto. Ele está salvo, mas ainda não chegou lá. Ainda está no meio do mar, mas está salvo. E nessa viagem ele vai sendo reformado, consertado, o que precisa e tal. Esse é o processo que a gente chama de santificação, a Bíblia chama, que a gente vai crescendo em santificação. Essa é a linguagem bíblica. Então a gente vai sendo livre da força do pecado. Aquele que estava acostumado a mentir, a adulterar, um vício forte, ele vai vencendo isso cada vez mais. O pecado vai perdendo a força na pessoa. Por isso que a Bíblia chama isso de santificação. A gente vai ficando cada vez mais parecido, se tiver tudo certo, né? Porque infelizmente tem muita gente que não vive isso. Só vive uma religião, mas não anda com Deus. Infelizmente. Por isso tem tanta coisa errada que a gente vê por aí. Se tiver tudo certo, e a gente estiver vivendo esse milagre, é um milagre, essa conexão com Deus, a gente vai sendo santificado. É a linguagem bíblica. Quer dizer, cada vez mais parecido com Ele. O pecado vai perdendo a força em nós, mas ele continua. É só a gente vacilar um pouquinho que a gente escorrega, né? E finalmente, a ideia da salvação é que no final Jesus vai nos salvar da própria presença do pecado. Não vai mais existir o pecado. Quando Jesus voltar, de acordo com a promessa bíblica, aí a salvação é consumada, é completada. O próprio pecado vai ser exterminado. Na própria natureza, nós não vamos ter mais o desejo de pecar, de pular cerca, né? De xingar o vizinho, né? De chutar o cachorro, de mentir, de cobiçar, de invejar. E isso está em nós, gente. Isso está em nós. Então, primeiro a gente é salvo da condenação, a gente é considerado justo. Depois a gente vai sendo cada dia salvo da força do pecado. Gente, eu já vi gente em situação feia de vida, de estilo de vida, em que vai se tornando cada vez melhor, sabe? Um estilo de vida cada vez melhor. E finalmente da presença do pecado. E eu queria falar de uma coisa interessante para vocês na teologia. Isso aqui é teologia pura, tá? Existe uma diferença entre pecado e pecados. Eu coloquei esse no singular e com pesão, e esse no plural e com pezinho. O nosso problema também é ruim, claro. Não são os pecados. Porque os pecados acontecem por causa do pecado, que está em nós. É o instinto, exatamente. É a natureza. Esse é o nosso problema. Se a gente falar assim que o problema é os pecados, que é o comportamento, aí a gente fala assim, ó, aqui é proibido fazer isso, senão vai ser preso, vai amputar a mão de quem rouba. Em alguns lugares se roubar, amputar a mão, né? Aí o cara não faz, não porque ele não é pecador. É porque ele fala, eu não sou besta, né? Eu não sou bobo. É a mesma coisa que você pegar um macaco e falar para ele não fazer macaquices. Bem difícil, né? Você tem que amarrar ele. Tudo que ele faz é macaquice. Teria que mudar a natureza dele. Imagina um cachorro em que você, coitado, vai mudar toda a natureza dele. Ele não pode se coçar. Imagina, coitado, não pode enterrar osso. Não pode ficar cheirando outros cachorros. Não pode latir. Coitado, ele vai fazer o quê se ele é um cachorro? E nós somos pecadores.
E nós pecamos. Então veja, o problema não é os pecados. É um problema sim, porque a gente tem inveja, a gente mente, é um problema. Mas se a gente tentar tratar dos frutos, né? Aí vai continuar produzindo sempre. É a mesma coisa que você ter uma árvore que só produz fruto ruim, e você vai tentar tratar o quê? Só tirando os frutos ruins. Vai resolver? Eu tenho que ir lá onde? Na raiz e ver qual que é a doença, o que que ela precisa. Aí a árvore muda e vai produzir frutos. Então, essa é a teologia da Bíblia. Quando fala o pecado, geralmente ela fala do singular. O problema é o pecado. É a natureza que entrou no mundo e está em nós. Pensa bem, é sério ou não é? Então, é isso que Jesus faz. Ele não vem e muda a nossa natureza. Ah, deixa eu ajudar eles a parar de mentir. Isso também acontece. Tem que acontecer, né? Mas ele não vem só ali, porque a nossa natureza continuaria igual. A gente só ia mudar o comportamento. E, gente, infelizmente, muita gente vai para a igreja hoje e não experimenta esse milagre. Muita gente vai para a igreja porque sabe que é melhor, não é? É melhor. Porque na igreja ensina, fala de Deus, né? Evita os vícios, fala bem do casamento, da família, mas não experimenta um milagre. É um milagre. Eu não posso ser cristão se Jesus não operar um milagre em mim. Ser cristão sem um milagre de Jesus trabalhar em mim é a mesma coisa que eu escolher um clube. Tem clube que tem condições, eu vou seguir aquelas condições, senão eles me tiram fora, né? Aí eu posso estar num clube A, ou B, ou C. Ah, esse aqui não pode fazer, não, eu não gostei desse, vou escolher esse daqui, né? E tem clube que, dependendo da minha atitude, o clube me expulsa. Mas, gente, é a mesma coisa que eu escolher um clube. Eu escolher uma religião. Eu preciso estar numa religião, é bom, mas eu preciso estar vivendo um milagre. Aí eu sou cristão. Isso não faz diferença se eu sou budista, se eu sou, entendeu? Brahmanista ou cristão. É Jesus que me torna cristão. Então, veja, é a condição do pecado versus as consequências. A nossa condição é essa. Nós vivemos um mundo de pecado. E por isso nós temos as condições, as consequências do pecado. E aí eu queria mostrar alguns versículos para vocês. Isso aqui é teologia. Essa é a essência da Bíblia. Eu amo isso aqui. A gente estudou Apocalipse. O Apocalipse está tentando mostrar a salvação em Jesus. E como que nesse grande conflito, nessa guerra, Satanás usou instrumentos para tentar impedir o povo de conhecer a salvação e de se entregar. Desde o começo, no Gênesis, vem mostrando por que a gente precisa de um Salvador. Como que entrou o pecado no mundo. E vai indo, Êxodo, Levítico, todos os livros da Bíblia é como ser salvo. E é só em Jesus. Sem Jesus não tem salvação. Nós vamos tentar entender isso, tá bom? Eu selecionei vários versículos aqui. Esse aqui é um deles, 1 Timóteo 1,15. Ele diz assim, ó, fiel é a palavra de Deus, e digna de toda aceitação. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele, humilde, fala assim, dos quais eu sou o principal. Ele sempre dizia que ele era o principal porque ele antes era contra os cristãos. Ele mandava matar os cristãos, prender, e ele se converteu. Então ele sempre fala que ele era o pior dos pecadores, né? Mas que Deus deu a graça para ele. Essa é a ideia da Bíblia. Jesus veio ao mundo não para mostrar o amor. Tem muita gente que pensa isso, né? Que Jesus era um tipo de um Gandhi, de um Mahatma Gandhi, de um ermitão aí, né? Que pregava boas mensagens e se deu mal. Jesus também fez isso. Ele pregou o amor. Ele veio ensinar o caráter de Deus que já tinha se perdido. O povo já tinha a Bíblia na mão, não o Novo Testamento, só o Velho, né? Mas o povo perdeu de vista o caráter de Deus. Então Jesus veio mostrar o amor, o caráter de Deus, mas ele veio principalmente morrer no lugar do pecador. Senão não tinha outro jeito da gente salvar. O salário do pecado é a morte. Então ele entrou na frente e pau, levou no nosso lugar. Nós vamos tentar ver mais isso. Olha, as consequências do pecado são terríveis. Vocês veem que está no singular? Essa é a ideia. Não é só a consequência dos pecados, também são terríveis. O adultério, a mentira, o assassinato, a inveja. A consequência dos pecados são terríveis. Mas é por causa de uma coisa maior, é o pecado. A natureza, a condição do mundo. Muita gente não acredita no Gênesis, na história de Adão e Eva. Muita gente fala assim, isso aí é historinha, né? Deus criou um jardim, um homem, uma mulher, veio a serpente e falou. É porque eles não veem todo o contexto ali. Não era uma serpente falando. A gente vê em todo o contexto bíblico que já tinha tido um conflito no céu. Que um anjo tinha se rebelado e tinha sido expulso.
E que ele levou outros com ele nesse engano. E para enganar os nossos primeiros pais, ele tinha que usar um instrumento. E o melhor instrumento era um dos animais. Se um animal pudesse falar, ele usou a serpente como se ele fosse um ventríloco, né? Porque se ele aparecesse assim, ó, cheguei aqui, pessoal, deixa eu enganar vocês agora, não ia dar muito certo. E você percebe que se a pessoa não crê na história do Gênesis, ela não pode crer em mais nada da Bíblia. Se eu não posso crer que Deus criou um homem, uma mulher para começar a terra e tal, como é que eu posso crer que Jesus veio ao mundo? Que Deus pegou uma mulher, um óvulo, e completou os cromossomos desse óvulo para formar um ser humano. Se eu não creio no Gênesis, eu não posso crer que Jesus veio. E se eu não posso crer que Jesus veio, eu não tenho Salvador. E não existe vida após a morte, e não existe ressurreição, e não existe mais nada. É só isso aqui, ó. Viveu isso aqui, morreu, acabou. Não tem sentido a vida. Não tem sentido nenhum. Então, se a parte de Jesus que veio é fato, a parte da ressurreição é fato, o Gênesis é. E a gente vê que ele está bem amarradinho na história. Você estuda a história, tudo vem tudo bonitinho. O nascimento de Jesus é uma das coisas mais comprovadas historicamente, a existência de Jesus. As pessoas que dizem que Jesus não existiu não sabem nada de história, estão muito mal informados. São pessoas revoltadas que não sabem de nada e querem falar as coisas assim, sem saber. A historicidade da vida de Jesus é uma das coisas mais confirmadas da história. E veja que na Bíblia, antes dele nascer, há profecias, inclusive uma delas está em Daniel, que a gente vai estudar Daniel, logo na sequência daqui a algumas semanas. O livro de Daniel tem uma profecia que aponta a vinda de Jesus e a data do batismo dele. Em Daniel capítulo 9, é impressionante. Tanto é que quando Jesus foi batizado, aparece ele falando assim, ó, o tempo está cumprido. Porque o povo sabia que a profecia do batismo dele tinha se cumprido. Deu certinho, no ano certinho. Então é tudo documentado na história. A existência de José e de Maria, a gente não pode comprovar de José tanto, está lá na Bíblia, mas ele some logo da história. Mas a de Maria é um fato. E a genealogia dos dois está lá. Você vê em Mateus a genealogia de um e em Lucas do outro. Porque na profecia dizia que Jesus tinha que ser descendente de Davi e de Abraão. Era a profecia. Abraão, através de você, vai vir o Redentor do mundo. E passando por Abraão veio filho, aí veio o rei Davi. E Deus falou, ó, de você vai vir o Messias. E aí veio. Então você olha as duas genealogias de Jesus em Mateus e Lucas e vem desde Abraão lá. E Abraão teve fulano de filho, veio fulano, passa por Davi. Aí depois dá uma desviada, uma das duas genealogias dá uma desviada e aí acaba chegando em Jesus de novo. Por quê? Porque uma genealogia é de José e a outra é de Maria. Olha que fantástico isso. A genealogia comprovadinha, a paternidade, cada um passa por Davi e vai até Abraão, gente. É impressionante. É um negócio histórico, marcado na história, na data e tudo mais. Não é impressionante isso? Então, quem não crê na historicidade de Jesus é muito mal informado. Está usando as fontes erradas. Né? E no YouTube, gente, tem de tudo. Se você procurar no YouTube, qualquer um sabe de tudo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem gente defendendo no YouTube hoje que a Terra é plana. Sabiam disso? Tem gente falando, eu vou comprovar para você que a Terra é plana, é uma pizza, não é redonda. Ou seja, se a sua fonte está no YouTube, tem que verificar quem é aquele que está falando. Ele é um Zé Mané, ele é um doutor naquela área, ele é do pró, ele é do contra. Então tem de tudo. Então tem gente que fala que não, que Jesus não existiu. Não sabe de nada. Vai ver os historiadores de verdade, os doutores em história, para ver o que eles falam, que é um fato. Eles não vão acreditar que ele era filho de Deus. Eles vão achar que as partes dos milagres são exageros, mitológicos, mas que o homem, a pessoa Jesus existiu, isso eles vão afirmar. Tá? Então o Gênesis é a história. E lá na Bíblia, através do livro do Gênesis, diz a origem do pecado. Gente, a Bíblia fala que a morte só existe por causa do pecado. Não dos pecados, do pecado original que entrou no mundo. A desobediência dos pais. Se o Gênesis não é um livro real, quando é que entrou a morte no mundo? A morte sempre existiu, então. Que é a história da evolução, né? Na história da evolução, desde as primeiras células que tinham vida, uma já matava a outra para ver quem é que sobrevive mais, né? A sobrevivência do mais apto. E aí foram evoluindo, e um matava o outro. Ou seja, de acordo com a teoria da evolução, a morte não é resultado do pecado. De acordo com a teoria da evolução, se eu não creio no Gênesis, eu creio na evolução, a morte faz parte natural da vida.
De acordo com Gênesis, a morte só passou a existir quando entrou o pecado no mundo. Então, através do Gênesis, a gente tem a história do pecado. Por que entrou? Por que a gente sofre? Porque entrou o pecado no mundo. Por que a gente precisa de um Salvador? Para nos tirar essa natureza pecaminosa. E a natureza, a gente é perdoado da condenação do pecado e vai sendo perdoado da força do pecado, vai crescendo e aprendendo e um dia vai ser liberto da própria existência do pecado. Olha esse versículo aqui que bonito, ó. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Aí ele fala que aí veio Jesus e através de Jesus entra o perdão e a salvação. É disso que ele veio nos salvar. É do pecado, olha só. Portanto, assim como por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque a morte não existia antes, assim também a morte passou a todos os homens, os humanos. Porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. Mas aí desde o começo retrata Jesus como uma ovelha morrendo. Os que faziam isso acreditavam que Jesus ia morrer no nosso lugar. Toda aquela história sanguinária do Velho Testamento, que é horrível para a nossa sociedade de hoje, é porque Deus estava mostrando, ó, vai ter um substituto para morrer no lugar de vocês. Se não tem um substituto, vocês têm que pagar o preço do pecado. E o preço do pecado é a morte. Não tem outro jeito. Tinha que ter um substituto. E as pessoas que sacrificavam esses cordeiros, e diz no texto lá da Bíblia que os mais pobres, dependendo do sacrifício, podia sacrificar uma ave. Sanguinário? Sanguinário. Mas Deus queria impressionar eles com a ideia forte de que o pecado ia causar a morte. E sem derramamento de sangue, não tem perdão. Tinha que ter um substituto. Eles simbolicamente confessavam o pecado em cima do animal, simbolicamente o pecado passava para o animal e o animal morria e o sangue do animal foi derramado no lugar deles. Mas eles com isso eles estavam dizendo assim, simbolicamente, eu creio que esse animal simboliza o Messias, que vai vir no futuro. Tanto é que quando Jesus veio e morreu, acabou isso. A Bíblia diz que a cortina do santuário se rasgou e acabou isso daí. Então, todos os que faziam isso estavam confessando, eu creio que o meu Redentor vai vir, que ele vai morrer no meu lugar, simbolicamente, através desse animal. A Bíblia diz em um outro texto assim, ó, Jeremias 2:22, que nós não podemos perdoar nossos pecados. Olha que nós mesmos não podemos. Eu preciso de um Salvador. Ele diz assim, ó, pelo que ainda que te laves com salitre, era acho que um tipo de um sal que eles esfregavam para dar o brancor total, né, a brancura da roupa. Então ele está falando assim, ainda que você se lave com salitre e amontoes potassa, que era um tipo de sabão que usava, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Deus está falando assim, ó, vocês humanos não podem se auto-purificar do pecado. Se desse pra gente se purificar do pecado, Deus ia falar assim, ó, se esforcem bastante, tá bom? Vocês vão conseguir. E não ia precisar mandar um substituto. Deus ia falar assim, ó, se esforcem aí, filhos, que vai dar, vocês vão conseguir. É impossível. É a mesma coisa você pedir para um macaco não fazer macaquice, como eu estava falando. É impossível. Nós somos pecadores e nós não podemos. E esse é um erro da humanidade. Muitos pensam que podem comprar a salvação com seus próprios méritos, suas próprias boas obras. Ou seja, é como se eu dissesse assim, ó, Jesus não precisava ter morrido por mim. Eu sou bom. E isso é um pecado. Isso é uma afronta para Deus. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Por isso que Jesus veio morrer. Não tinha outro jeito. Está percebendo a situação? E tem religiões que ensinam isso. Com todo respeito ao Espiritismo, a quem crê no Espiritismo, o Espiritismo não ensina que eu preciso de um substituto. A morte de Jesus, ela não foi substituta no meu lugar para me resgatar do pecado. A morte de Jesus foi alguém iluminado, que reencarnou tantas vezes que chegou nesse patamar. Né? Tem uma outra linha também, eu aprendi há pouco tempo, do Espiritismo, que agora já aceita que não, Jesus era o Filho de Deus, né? Mas não é um substituto. E aí a salvação vem através de reencarnações. Né? Se eu não sou tão bom nessa vida, aí eu vou pagar na próxima. Aí se eu não pagar na próxima,
e na próxima, e cada vez reencarno numa situação melhorzinha, mais iluminada, até que um dia eu estou salvo, eu estou purificado, porque eu mereci, né? Eu reencarnei tanto, né? Isso, na Bíblia, é uma afronta muito grande ao que Deus fez. É um esforço que Deus fez para dar o próprio Filho, para morrer no nosso lugar, e a gente fala, não, eu não precisava disso não, eu consigo, de algum jeito, nem que, né? Muito tempo. Então, o sacrifício de Jesus é muito sagrado, muito sério. Muita gente fala assim, por que o mundo está nessa desgraça de corrupção, as crianças lá na África, sempre falam, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso. Eu já ouvi esse argumento milhões de vezes, né? Se Deus existe, por que as crianças estão sofrendo lá na África? Por que Ele está fazendo... Deus está fazendo a injustiça no mundo? Esse é um dos grandes erros de quem não conhece a Bíblia. Eles pensam assim, que se Deus existisse, o mundo teria que ser perfeito e ninguém passar por nenhum problema. Só que a questão é a seguinte, Deus existe, mas o mundo vive um grande conflito entre o bem e o mal, que começou na hora que entrou o pecado no mundo. Deus existe, mas o mundo não está normal. O mundo está nas mãos de Deus, vamos dizer, mas não está sob a direção dele. Vocês acreditam nisso? Sim. O mundo está sob a direção do mal. Temos o livre-arbítrio e existe essa natureza nossa e o nosso livre-arbítrio. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. É uma linguagem pesada, né? Em 2 ocasiões, em 2 versículos bíblicos, Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Olha que linguagem forte. Quer dizer, Deus existe. E por que tem sofrimento? Porque tem o pecado no mundo. E o pecado está dominando, está reinando. Os cristãos, os que aceitam Jesus como Salvador, não são a maioria. Olha que situação. E como eu falei, muitos que são cristãos não são de conexão sobrenatural com o céu. Muitos são de religião só, apenas. Na minha religião não pode isso. Eu gostei dessa, estou nessa, essa eu consigo, né? Né? A outra fala assim, não, aquela lá, não, aquela eu acho que aquela é mais legal, porque aquela pode algumas coisas que nessa não pode. Quer dizer, é só uma religião. Por isso que o mundo está passando por tanto problema. E veja, e muita gente fala assim, então se eu for me tornar um cristão, não tem mais problema? Tem, porque eu continuo no mundo. Fogo cruzado, do bem contra o mal. E às vezes espirra na gente, sim. Mas Deus está vendo. E um dia Ele vai fazer o juízo e vai dar recompensa para cada um. E, gente, não é conforme o nosso merecimento o juízo. Porque senão a gente merece o quê? Só a morte, comparando com o tamanho do peso do pecado. E que nós somos pecadores. Ninguém merece a salvação. Por isso que Deus dá a salvação. Essa é a palavra bíblica que aparece muito, ela é muito forte. De graça. Essa é a linguagem bíblica. Já pensou se ele falasse assim, filho, eu posso até te dar a salvação, mas você tem que fazer algumas coisinhas primeiro, né? Você tem que fazer aí, 50 flexões, né? Você tem que dar tanto para os pobres, 50 Pai Nosso, 500, né? Não! Ele fala assim, você aceita, você crê, eu creio. Fala, então tá bom, você está salvo. Só isso? Só isso. Mas aí é muito fácil, qualquer bandido pode fazer. Mas se for de verdade, se o bandido fizer de verdade, é porque ele deixou de ser bandido. Junto com essa entrega, as evidências têm que ser muito visíveis. De que há arrependimento sincero do pecado. Não das consequências do pecado. Há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma restituição, tanto quanto possível. Agora, muita gente confunde arrependimento com remorso, né? Geralmente, quando um bandido é pego, e aí pegam ele, levam para a cadeia e falam assim, tô arrependido. Tá nada. Ele tá lascado. Ele tá dizendo assim, me lasquei, me pegaram. Né? Tô arrependido, quer dizer, puxa vida, por que eu... Tô arrependido de fazer de um jeito. Tô arrependido de fazer desse jeito, me pegaram, né? O arrependimento verdadeiro não é uma tristeza pela consequência do pecado. O arrependimento verdadeiro, se é de verdade que eu aceito Jesus e Ele me dá de graça, é uma tristeza pelo pecado. Tem bandido que fala que está arrependido, mas tenta pegar de volta o dinheiro que ele roubou. Ele está arrependido que ele vai ficar preso, né? Aí ele fala, vamos devolver. Devolver, não, eu não sei onde está. Né? Não sei onde está. O arrependimento, ele traz restituição, tanto quanto possível. A diferença na Bíblia de Judas e Pedro. Exatamente. O Pedro se arrependeu, chorou amargamente, diz a Bíblia, né? Ele se acabou, Pedro.
O Judas não, ele sentiu remorso. Diz que ele pegou as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus e jogou longe, com raiva e tudo, e foi se enforcar. Né? Então, é de graça. É de graça. E, infelizmente, muitos de nós somos humanos, né? A gente fala assim, não pode ser de graça. Não pode. Quer dizer que se um bandido, na última hora, aceitar Jesus como Salvador, ele vai para o céu? Se for de verdade, sim. Porque aquele bandido, ele morre. Deus fala assim, que bom que você aceitou. Você vai ter uma nova vida, então. E é uma nova vida, se a pessoa se arrependeu de verdade. Se não, não. Tem um vídeo no YouTube muito forte. Eu não lembro o nome, o título para você achar. É muito forte. Eu mostrei para minha esposa, ela chorou. É um vídeo que mostra uma pessoa, um bandido, baleado, e foi fatal. Ele está lá cuspindo sangue, está morrendo. Acho que pegou no pulmão, sei lá. E aí tá todo o povo em volta ali do bandido no vídeo, né? Alguém tá filmando ele, assim, no chão, então você só vê os pés em volta, assim. Você vê que é bem no bairro, bem na periferia, assim, os pés descalços, de chinelo, de bermuda, né? E aí você ouve as vozes do povo falando, morre, desgraçado, né? Tem que morrer, vai pro inferno, né? E ele lá, né? É incrível, é de arrepiar. Aí vem uma senhorinha, você vê que é evangélica, né, de alguma igreja, ou sei lá, talvez católica, e aí ela vem, licença, 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 você só ouve a voz dela, licença, 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 abrindo para passar no meio da multidão, você estava lá, ó, só olhando. E aí ela abaixa, ela agacha ali junto com o menino, e aí você vê ela. Porque a pessoa tá... O povo adora filmar a gente morrendo, a casa pegando fogo, né? E tira selfie ainda, a casa tá pegando fogo, tira selfie. Né? E o povo tá filmando ele morrendo. E aí você só vê os pés em volta, de chinelo ali, e aí a mulher abaixa. Você vê que é uma senhorinha. E é incrível, ela fala assim, filho, repete aqui comigo. Não é filho dela, mas né? Filho, repete aqui comigo. Ela pega na mão dele assim, olha, me arrepiou aqui de lembrar. Minha esposa chorou quando viu. Falou, filho, me ouve aqui, você está me ouvindo? Repete o que eu estou falando, ela fala. E o moleque lá, morrendo. E ela fala assim, fala, alguma coisa assim, eu aceito, aí o menino, eu aceito, Jesus, como meu Salvador. E morreu. E morreu. Aí a maioria de nós fala assim, tá salvo. Nós não sabemos. Porque só Deus sabe quem aceitou ou não. Na hora que o cara está morrendo lá, será que ele está arrependido do pecado? Ou ele está com medo de morrer? Deus sabe a diferença. Se ela falasse para ele assim, filho, aceita aí o Zeus. Fala, eu aceito Zeus como meu salvador. Ele não falava? Talvez falava. Aceita aí, eu aceito Buda, Maomé, Hércules. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não estou desprezando a questão de aceitar Jesus de última hora. Eu estou dizendo que Deus sabe se é verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, a pessoa reconhece e fala, eu sou uma porcaria. Eu sou um pecador, uma pecadora. Eu não posso me salvar, eu não mereço. Senhor, me salva dos meus pecados e da minha natureza. Muda o meu ser. Isso é arrependimento de verdade. Então, pastor, a salvação não é pela crença, não é por crer em Jesus, mas sim por aceitar Ele. Mas ele tá. Se eu creio nele, na linguagem bíblica, crer. Porque até Satanás crê. Até Satanás crê. A Bíblia fala isso em Tiago. Todo mundo praticamente crê. Todo mundo crê. Até o De diabo. uma forma ou de outra, mas crê. Na Bíblia fala isso em Tiago, acho que 2:19, não sei, alguma coisa. Lá fala assim, tu crês em Deus? Fazes bem, porque até o diabo crê e treme, diz o texto. Ele crê mais que a gente, então. Não basta crer, mas... Crer, dizer assim, eu acredito, é uma história. Mas o crer da Bíblia, a palavra pistis, que é fé em grego, ela quer dizer entrega. Esse é um crer. É uma fé que você se entrega. Fala, eu creio e eu tô junto. É essa a entrega. Pastor, eu acho que, como ela destacou, não é só crer, mas acho que todos nós temos que ter a consciência, né, de tudo aquilo que Deus fez, daquilo que Ele vai fazer e aquilo da palavra de Deus. Porque muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Fala dentro da igreja, mas sai da igreja, pratica aquilo que a Bíblia não fala. Então você tem que ter a consciência. Né? Eu acho que esse caso, esse vídeo que o pastor falou, eu vi, é muito interessante. É forte, né? É forte, é impressionante. Eu também me emocionei quando eu vi. Ele acabou de falar e morreu. Eu também não duvido, assim. Lógico é possível. É possível Só Deus acontecer. sabe.
Só que eu creio assim que para uma pessoa crer realmente na existência de Deus tem que ter um processo assim, Sim. sabe? Eu acho que é meio complicado de um dia para noite você Sim. falar eu creio em Deus. Alguns Pode a conversão é assim para alguns. Alguns cai a ficha assim, ó, plim, né? Ladrão na cruz. O ladrão na cruz foi na hora ali. Na hora Ele estava lá do lado de Jesus e Jesus falou, ó, hoje mesmo você já te disse, você vai estar outra comigo. coisa que também eu fiquei assim, Algumas pessoas é assim. questão de crer em Deus. Agora que eu comecei a ler os livros que eu peguei aqui na Marlene, eu comecei a entender mais sobre isso, né? Porque até aí eu sabia, Deus é um só. Não, tem Deus Pai e Deus Filho. E Deus Espírito Santo. Aí agora, através dos livros, que eu estou entendendo Vai mais. aumentando Não é conhecimento. crer em Deus, porque realmente todo mundo crê em Deus. Mas qual Deus? É. Não é crer em Deus. O Deus criador, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essa é a linguagem da Bíblia. Agora, o crer da Bíblia é assim, ó. Diz que uma vez um malabarista, esses circenses bons e doidos, né? Ele estava andando com um carrinho de mão num cabo de aço, né? Carrinho de mão num cabo de aço, num lugar bem alto. E chegou lá e todo mundo... Aí ele falou, agora, quantos acreditam que eu consigo andar com uma pessoa dentro do carrinho? Todo mundo... Aí ele falou assim, quem vem? Todo mundo... Então, quer dizer... Eu creio, mas não eu. Eu não vou lá, né? E o crer da Bíblia é essa. Jesus fala assim, ó, você crê que eu posso andar com você nesse carrinho de mão, nesse cabo aqui? Você fala assim, se é o Senhor que está falando, eu creio. É esse crer de confiar, entendeu? Então, é bem sério isso. Crer, o diabo crê. Eu acredito que ele existiu, tá bom? Então, o mundo, Deus está vendo tudo. Cada um vai pagar no final, se está com ele ou não. Tem injustiça? Tem criança sofrendo na África? Tem. Mas é porque o mundo não está sob a direção de Deus. Mas vai estar. Tá bom? E nós estamos, nós queremos que nós estejamos sob a direção. Esse é o versículo mais famoso da Bíblia. Alguns dizem que se a Bíblia fosse resumida toda em um versículo, eu não lembro quantos versículos a Bíblia tem, eu lembro que ela tem 1.180 e tantos capítulos. Quase 1.200 capítulos. Então imagina quantos versículos. Mas se ela pudesse ser resumida em um só, seria esse aqui. João 3,16. Essa é a essência da Bíblia. É a salvação através de Jesus Cristo unicamente. Diz assim, ó, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte. Em Lucas 19,10 diz assim, ó, porque o Filho do Homem, é uma linguagem, um termo que usa para Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Outro texto, eu falei que separei alguns, né? Hebreus 4,15. Foi ele tentado como nós, um ser humano, ele ficou igual. Foi ele tentado em todas as coisas como nós. Jesus foi tentado a roubar, a adulterar, a mentir, a tudo, como nós. Mas ele nunca pecou. E tem muito texto, né? Mas explicando aqui tudo, para que o sacrifício dele valesse, para que ele pudesse nos resgatar, para colocar na balança e falar assim, valeu, pagou, ele tinha que morrer no nosso lugar como um pecador, mas sem ter pecado. E ele foi tentado como nós, mas ele não pecou. Essa é a grande questão. Eu tenho um amigo que um dia falou uma besteira, eu falei, como é que pode, né? Ele falou assim, não, eu tenho certeza que Jesus... Até dói falar isso, mas eu estou imitando o que ele falou. Tenho certeza que Jesus vivia como um homem qualquer. A Bíblia diz que ele se tornou como um qualquer. Então eu tenho certeza que ele saía, que ele transava, que ele ia para balada. Eu falei, cara, não é um qualquer desse nível também, né? É um qualquer humano, né? Que tem necessidade de ir para o banheiro, né? Que tem que Passível comer. de pecar. Passível de pecar. Mas não um qualquer do nível que o meu colega falou, né? Que ele estava vivendo esse tipo de vida, achou que Jesus era igual a ele. Imagina, que coisa, né? Então, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança como nós, mas tem pecado. Esse texto é muito forte. Esse texto, os judeus tinham dificuldade de entender. Falavam, mas quem que é esse que vai sofrer tanto? Foi escrito por Isaías 600 e tantos anos antes de Cristo. Imagina. E, gente, os manuscritos do Mar Morto, que são cópias da Bíblia que foram encontradas de antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo eles foram enterrados numa caverna, eles têm esse texto. Ele descreve direitinho Jesus morrendo e tal. É incrível isso. Ele veio para morrer no nosso lugar. Tá? Então, diz assim em Isaías 53, ó, fala como se fosse passado, mas está falando do futuro.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades do pecado e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, quer dizer, furado, né, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz, que nos traz a paz, um castigo que traria paz para nós, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, as dele, nós fomos sarados. Já falando tudo dele, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, quando aparece tudo maiúsculo assim, é porque é a tradução do nome de Deus na Bíblia. É YHWH, é impronunciável. Tenta pronunciar YHWH. Né? Então na tradução eles colocam Senhor, tudo maiúsculo, só para indicar que está falando do nome do Deus Pai. Né? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tudo profetizado. Ele viria morrer por causa dos nossos pecados. Tá bom? A gente não consegue imaginar quanto Jesus sofreu na hora que estava chegando o momento. A essência da Bíblia é salvação. Mas para ter salvação, tem que ter um Salvador substituto. E, gente, a agonia que Jesus sofreu na hora do Calvário ali, quando ele estava no Getsemane orando, é indescritível. Em duas passagens ele fala na Bíblia, ele fala assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. Imagina o Filho de Deus falando que está com a alma angustiada. E a angústia dele era tanta, pensando, eu estou prestes a morrer a morte do pecador, sem ter pecado. E ele sabia que o pecado para Deus é tão grave, é tão ruim o pecado, que ele tinha medo que essa morte separaria ele do Pai para sempre. Deus Pai e Deus Filho nunca estiveram separados pela eternidade. E era agora o perigo. O pecado era muito ruim para Deus. A angústia dele, que ele fala, eu estou angustiado até a morte, era tão grande que a Bíblia fala que ele começou a suar sangue. Aí alguns pensam assim, isso é misticismo. Não é. Tem um nome científico, isso que eu sempre esqueço. Cada nome difícil, né? Tem um nome que diz que quando você está muito angustiado, muito, e a sua pressão sanguínea aumenta e dilata suas veias, se você é fraco, alguma artéria vai arrebentar, né? Provavelmente que vai arrebentar alguma do cérebro, e aí você vai ter um derrame, né? De angústia e tal. Alguns estouram mesmo lá no coração. Mas diz que há pessoas fortes, que têm uns calibre bom aí de veia, raramente isso acontece. Que diz que aí os microvasos perto da pele, ó, isso me arrepiou, eles arrebentam. De pressão, de angústia. Se ele fosse fraco, estourava no cérebro, derrame, ou no coração, infarto. Mas estourou microvasos, tem um nome científico isso. E eles saem pelos poros aí. Esses microvasos arrebentam e o sangue sai pelos poros. Tudo isso não pela morte, né? Não pela morte. Distância do Pai. Por ser separado do Pai, exatamente. E por isso ele também depois falou, por que me has abandonado? Por que me has Porque abandonado? ele sentiu a separação. Por causa do pecado. O pecado era o problema. Ele ia morrer para pagar o preço do pecado nosso, mas ele não tinha. E o pecado ia separar ele de Deus. E na hora de suar sangue, ele já estava começando a pagar no nosso lugar. Ele já estava sentindo que Deus já estava se separando dele, que é o preço final do pecado. Deus já estava se separando dele. E ele, Deus meu, por que me abandonaste? Aquela angústia. Na cruz se consumou tudo. Quando ele falou, está consumado. E morreu. Né? Ali na cruz a gente não consegue escrever a angústia que Jesus estava sofrendo ali. O Filho de Deus eterno sofrendo uma angústia indescritível para morrer no nosso lugar. Não é incrível isso? Não muda o nosso pensamento? Em vez de pensar só num herói revolucionário que foi martirizado antes da hora, coitado, foi tão cedo, como disse o Raul, né? Então, tem uma teologia muito profunda aí. Jesus veio para nos salvar do pecado. Os que eu já cometi estão perdoados, se eu sou arrependido disso, né? Perdoado, ele pagou já. E daqui para frente, ele pede que eu ande na linha. E como a gente é meio torto, né? Às vezes está andando na linha, dá uma escorregadinha ali, mas na hora, com essa nova natureza, ele muda a natureza nossa, a essência. A gente já percebe, o Espírito já fala assim, pisou na bola, né? Na hora que você já olha para alguém e fala assim, miserável, né? Aí o Espírito já fala assim, não é por aí. Assim, puxa, perdão, Senhor. É diferente. Agora, se eu só vou numa religião, você percebe. É só uma religião, pode ser um clube, o Rotary Club, Lions Club. É só um grupo que eu pertenço, que tem uma filosofia
de vida. Então, por isso que ele sofreu tanto. O negócio era sério, tá bom? Estou terminando. 1 Coríntios 15, 22 diz assim, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, por causa de Adão, assim também todos serão vivificados em... Cristo veio arrumar o que o Adão fez. Então, através de Adão, a gente merece a morte. Mas através de Jesus, ele perdoa e a gente é vivificado. Ganha uma nova natureza, uma nova vida. Pastor, Ele não morreu só, mas ele ressuscitou e intercede. posso fazer uma pergunta? Que fizeram para mim, me pediram para fazer, para se eles depois assistem no vídeo. É uma pessoa que não veio aqui hoje. Diz, se somos salvos pela fé, por que somos julgados pelas obras? Muito boa pergunta. Veja só, nós não vamos ser salvos pelas obras. Tem gente que vai tentar doar tudo para os pobres e fazer coisa e tal para merecer a salvação. Mas ninguém merece. Nós não vamos merecer nunca. Tudo que eu fizer não vai me conquistar 1 centímetro em direção a Deus, né? Mas a gente não é salvo pelas obras, mas a gente vai ser julgado pelas obras, diz a Bíblia. Por quê? Porque a gente não é salvo pelas obras, mas vai ser julgado por elas e pode se perder por elas. Porque as obras, elas refletem A minha transformação. o que está lá dentro. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, para perdoar os meus pecados, para eu estar nele, para ele ir me santificando, me curando do pecado, não dos pecados, os pecados são consequência do pecado, né? Para ele me curando, as minhas obras vão ser evidência disso. Se eu falo que ele me salvou, mas minhas obras não falam isso, tem coisa errada, eu vou ser julgado por isso. Só se fez, matou, se roubou, você, né? Mas, Senhor, eu era religioso. Não parecia. Tá bom? Então essa é a questão das obras. Eu não sou salvo por elas, mas eu vou me perder por elas. Porque aí eu vou demonstrar que eu não estou com Jesus. Terminando quase aqui, ó. A Bíblia nos apresenta o seguinte sobre a salvação. Primeiro, a salvação é unicamente em Jesus. Atos 4,12 diz assim, ó, não existe nenhum outro nome pelo qual nós vamos ser salvos. Ah, mas e quem nunca conheceu Jesus? Aí é outra história, Deus sabe. Deus é misericordioso, né? Imagina quantas tribos, quantos não conheceram Jesus, mas aí eles vão agir de acordo com a lei da natureza que Deus deixou no coração. Se eles são fiéis, puros ao que eles sabem que é certo e errado, Deus sabe. Mas quando a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus e rejeita, é outra história. A gente é salvo unicamente em Jesus, senão ele nem precisava ter vindo. A salvação depende de crer, mas é aquele crer que ela falou. É o crer e confiar, né? De se entregar. A salvação passa pela conversão, Mateus 18:3. Conversão quer dizer mudar de caminho, né? Salvação faz eu mudar de caminho. A salvação é de graça. Esse é um termo fantástico da Bíblia. A graça sois salvos, diz ali. A salvação é através do sangue de Cristo que foi derramado. A Bíblia fala que até um soldado, na hora lá, ele percebeu e falou, esse era realmente o Filho de Deus. E Deus sabe ali se ele se entregou ou não, né? A salvação é alcançada pela fé. Eu creio e estou junto. A salvação é questão de conhecimento. João 17:3 diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer para não ser enganado, né? Tem muita religião que vai me fazer conhecer um Deus tirano, um Deus que não é bem das Escrituras. E aí eu não vou conseguir amar um Deus desses. Ou um Deus permissivo, liberal, que vale tudo. Filho, faz o que você quiser. Aquele paizão que não está nem aí, né? Faz o que você quiser. E essa é uma vertente forte hoje. Tem uma doutrina que se chama universalismo. O que ela ensina? Que todo mundo vai ser salvo no final. E ela está crescendo. Pode fazer o que você quiser, porque no final Deus não vai deixar ninguém se perder. Quer dizer, ele não vai nem respeitar seu livre-arbítrio. Tá? O que devo fazer? 1. Crer em Jesus, diz lá na Bíblia em Atos. Aceitá-lo como único Salvador. E abrir-lhe a porta do coração. Deixar ele entrar. Como eu falei, a religião tem que ser um milagre. Se eu não tiver Jesus em mim, é só uma religião. Pode ser batista, adventista, católico, presbiteriano. Se não tem Jesus, é só uma religião. Rotary Club, Palmeiras, Corinthians. É só um clube que eu escolhi e que eu tô junto. É bom? É bom, porque aí eu não vou fumar, não vou beber, não vou pular a cerca, né? Mas sem Jesus eu não tem salvação, não tem poder a vida.
Tá? Eu quero terminar com uma historinha que eu ouvi que mudou minha vida. Está no livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bullion. Eu tive um clique quando eu li esse livro. Eu já era cristão, mas quando eu li eu falei, uau, é isso que é ser cristão. Eu acho que ali foi minha conversão. Ele fala o seguinte, olha que parábola bonita, é uma parábola que ele conta. Ele fala de um lobo que queria ser ovelha. Olha que interessante. O lobo queria ser ovelha. E ele olhava de longe o rebanho, o pastor guiando as ovelhas. Ninguém fugia das ovelhas, mas fugia dele, né? E estava cansado da vida. Ele falou, eu queria ser ovelha. Eu queria que o povo gostasse de mim, né? Eu queria ser útil para a sociedade, né? Ter lã. Eu queria, né, mudar a minha vida. Estar ali pacífico, né? Em vez de ficar uivando para a lua, cansei da vida. Só que ele não era ovelha. Mas ele queria ser uma. E ele arrumou uma pele de ovelha. E ele se infiltrou no meio delas. E a princípio parecia muito feliz, né? Mas na hora de comer o capim, ele falava, que comida miserável é essa, né? Porque não era comida de lobo. Ele queria ser ovelha, mas o paladar dele... Ele falou, não, mas eu vou ser feliz, eu vou ser ovelha. E ele não gostava daquilo, né? Ele tentava ali junto e tal. Aí um dia os amigos chamaram ele para uivar para a lua. Lua cheia. Aí não resistiu, tirou a pele de ovelha, ele foi e uivou para a lua, tomou todas, né? Aí disse que na hora da cabeça encostar no travesseiro de noite, ele se viu sozinho de novo, falou, puxa vida, que miséria que eu sou, né? Não consigo ser ovelha. Ele foi de novo, tentou de novo, e conseguiu durar mais um pouquinho. Ele falava, gente, essa comida é horrível, mas eu vou gostar desse capinzinho. E sofria, e aí chamaram um dia de novo, ele foi, falhou de novo, e a cabeça no travesseiro. Olha que fantástica essa história. Aí disse que um dia ele orou o lobo. Uma parábola pra gente. Aí disse que ele orou e falou assim, Senhor, com todo o coração, chorando ali, Senhor, eu não posso ser uma ovelha. É impossível para mim. Me transforma numa ovelha, por favor, Senhor. Eu quero que seja natural eu ter a vida das ovelhas, ter prazer no capim e tal. Né? Uma parábola. E diz que aí quando ele abriu o olho da oração e ele olhou a patinha dele, era uma patinha de ovelha. E aí ele olhou e ele era uma ovelha. Olha, me arrepiou. Eu tinha acho que 19 anos quando eu li isso. Foi um clique. Falei, uau, ser cristão é um milagre. E eu me senti um lobo tentando ser ovelha. E eu pensei, eu não vou ser nunca. E a partir dali eu decidi viver um milagre cada dia. Senhor, me transforma numa ovelha cada dia. Me transforma. E eu tenho o maior prazer de tentar ser essa ovelha. Que às vezes é fácil de virar lobo, né? A ovelha vira lobo rapidinho. Né? Muito rapidinho. De virar de ovelha para lobo é assim, ó. Pum. Mas de lobo para ovelha. Então eu queria deixar para vocês essa lição de hoje. A mensagem principal da Bíblia, a essência de tudo que a gente estudar, a essência é: o mundo está desgovernado, que entrou o pecado no mundo. E nós somos pecadores. Mas Jesus oferece um milagre, nos transformar em filhos e filhas de Deus. Nos transformar de lobos em ovelhas. De pessoas mundanas, como diz a linguagem da Bíblia, em pessoas santas, na linguagem bíblica. É um milagre. E é um milagre que só pode acontecer porque Jesus pagou o preço. E porque Ele pagou o preço, é de graça para nós. Sempre que você tem alguma coisa de graça é porque alguém está pagando, viu? Até no mercado. Quando fala assim, ó, pague 2, leve 3. Você fala assim, o terceiro é de graça, é nada. Vai ver o preço do feijão hoje, né? O preço do terceiro shampoo está no feijão. Sempre que tem alguma coisa de graça, alguém está pagando. E se a salvação é totalmente de graça, é porque Jesus pagou tudo. E não dá para se salvar se não for aceitando Ele como Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir uma música bem bonita para a gente fechar? Ah, tá. Ele vai pôr o playback lá, né? Enquanto ele vem, alguém quer comentar alguma coisa? Conhecer tudo, como é o nome dele? Ele é chileno, então escreve Alejandro, né, com J, mas fala Alejandro, escreve Bullon, B-U-L-L-O-N. A gente fala Alejandro Bullion. Transformou minha vida esse livrinho. Pode escrever no grupo? Posso mandar. Pode mandar? E tem um outro também que também me deu muitos cliques assim para a vida cristã, que chama-se Caminho a Cristo, de Ellen White. Que livro! Eu já li ele 2 vezes, ele é fininho. Acho que não deve ter 60 páginas, eu acho. Passa para nós. Vou passar no grupo. Então é Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bullion, e Caminho a Cristo, de Ellen White. São 2 livros transformadores de vida. Todo mundo vai ganhar no seu aniversário, tá? No aniversário de cada um, olha aqui, ó.
Esse conhecer, Braços abertos. conhecer Jesus é tudo? Que legal. Nos aniversários aí você vai ganhar esse livrinho. O meu é só no Natal. Falta meio ano. Essa é uma forma de envelhecer. Essa música é muito linda. Um homem chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O
O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém. Essa música resume tudo o que nós falamos, né? Jesus podia ter cruzado os braços. Ele podia ter falado, Senhor, não vou não. Na hora da angústia ali, ele falou, não vou não. E ele podia desistir ou não podia? Ele não era obrigado a morrer no nosso lugar. Ele podia desistir e voltar para o céu. E todos nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que ele decidiu morrer. E a salvação é oferecida a todos nós. Basta a gente aceitá-lo como Salvador. Quantos essa noite aqui, para a gente terminar, para a gente orar, quantos gostariam de dizer assim, Senhor, eu gostaria de aceitar o Senhor no meu coração como Salvador? Quantos gostariam? Que Ele seja sempre o nosso Salvador, que Ele seja sempre o nosso Senhor, né? Salvador e Senhor. Tem gente que quer que Ele seja só Salvador, mas Senhor não. É Salvador e Senhor da vida para dar a direção. Vamos fazer uma oração para a gente concluir o estudo de hoje? Senhor nosso Deus, que estudo precioso, Senhor, que nós tivemos hoje, que é a essência de toda a Bíblia, de toda a verdade do Evangelho, da vida de Jesus. É o sentido de nós vivermos, de estarmos aqui neste mundo, é de descobrirmos que existe um Salvador, de que nós não merecemos a salvação, mas ela nos é dada de graça, porque o Senhor Jesus pagou o preço. Ajude-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre do teu lado, decididos a saber qual é a tua vontade, qual é a tua verdade. Que a nossa religião contigo não seja apenas uma religião terrena, de regras. Que a nossa religião seja de uma ligação real, verdadeira e sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos perdoar os pecados, que Ele possa mudar o nosso ser, nossa própria natureza, de lobos em ovelhas que fazem parte do rebanho do Senhor. Em pessoas que têm prazer em falar do Senhor, não apenas ter um estilo de vida sociável, mas um estilo de vida purificado pelo Senhor na vida real. Entrego as vidas de cada um de nós aqui em tuas mãos, peço que o Senhor nos abençoe a nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos sonhos, nossas dificuldades, que a gente esteja sempre com o coração preenchido de propósito, de significado e do amor do Senhor Jesus. Abençoe, por favor, essa refeição que vamos ter, esses momentos, que a gente possa estar curtindo a vida, a amizade e a tua presença também. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, Deus abençoe todos. Vamos lá, já orei até pela parte lá. Pessoal, só quem ainda não passou o nome para Rose, para segunda-feira que vem, tá?
do jantar para confraternização da formatura do pastor, que nós vamos ter aqui. Segunda que vem nós vamos ter festa. Mais festa, né? Mais semana. Nossa. É o nome da festa.